Usará a palavra o galardoado com o Grande Prémio Teixeira de Pascoais, Sr. Embaixador Luís Filipe Castro Mendes. Sr. Presidente da Câmara de Amarante, meu caro Dr. José Luís Gaspar, meu querido amigo, Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, estimados autarcas, vereadores, deputados municipais, cara professora Isabel Cristina Mateus. Agradeço as palavras que me dirigiram e creiam que tem um especial significado para mim receber este prémio aqui em Amarante, ser recebido pela vossa simpatia e pelo vosso calor. Se alguma coisa descobri na minha passagem pela política, foi a importância das autarquias no trabalho cultural e na criação da rede cultural no nosso país. As palavras amigas do Zé Manuel Mendes tocam-me sempre e temos uma camaradagem de anos e uma cumplicidade, não direi de séculos, porque não somos assim tão velhos, mas uma grande cumplicidade. E a análise da Sra. Professora Isabel Cristina Mateus, de facto, soube iluminar bem as andanças da minha poesia. Agradeço-vos, portanto, a todos, profundamente, esta distinção. E, não querendo entrar num discurso forçosamente hipócrita sobre o meu merecimento ou demerecimento deste prémio, permitam-me que me pergunte apenas se Teixeira de Pascoais, esse poeta enorme e tão raramente lido como os poetas devem ser lidos, isto é, literalmente e em todos os sentidos, como preconizava Rimbaud, Teixeira de Pascoais merecerá hoje a minha extemporânea companhia? Não creio que ele me pudesse encarar com a mesma alegria com que olhava a jovem Sofia de Melbreiner Andersen a entrar a cavalo por dentro dos seus jardins, lá em cima, em São João de Gatão. Um poeta a mais ou a menos não faz diferença a quem escreve convictamente a sua poesia, a menos que a poeta atravesse como uma amazona o jardim da sua íntima sabedoria, disfarçando de beleza o seu arrojo. Agostina, ela, retrata Pascoais em José Midões, protagonista do romance O Susto, onde ele ofusca com a sua luz tudo o que se move à sua volta. E o que se move em volta não é pouco, porque é Fernando Pessoa e os seus 100.000 filhos, como dizem os espanhóis, os 100.000 filhos de São Luís, e são os heterónimos, e depois somos nós todos. Aqueles que, como Cesarini e os surrealistas, santificaram o poeta de Amarante para procurar diminuir o outro, o Pessoa, também não souberam ler em todos os sentidos aquele que invocavam como mestre. O outro, o Fernando, o do mal olhado, o Virgem Negra, o da Arca e da Mansarda, esse leu tão bem Pascoais que, para usar os conceitos de Harold Bloom, criou a sua própria poesia, primeiro através da desleitura que faz de Pascoais em A Nova Poesia Portuguesa, e mais tarde pela rasura que a navalha de Ockham, empunhada por Alberto Queiro, incisivamente marcou entre as folhas que tombavam e as almas que subiam na poesia de Pascoais. Entendemos assim como Pascoais é um poeta forte, tão forte que Fernando Pessoa teve que o enfrentar quase fisicamente dentro da sua própria poesia para se libertar da angústia de influência que Pascoais lhe suscitara e de que dão testemunho os seus artigos de 1912 intitulados A Nova Poesia Portuguesa. Tão forte que a sua marca no mundo é visível como a montanha abrupta do Marão e oculta como o mal de Miurgo das heresias gnósticas, tão forte que não sabemos nós próprios ainda como lidar com ele. Imagina assim que Pascoais me receberia aqui com a distraída amabilidade de quem sabe bem onde chegou e por isso entende que ninguém mais lhe poderá trazer, seja o que for, daquilo que ignora. Porque afinal, citando, assim como o Senhor não conheceu a cruz, ignorante de versos é o poeta. Fim.
Esta ignorância dos versos, como bem viu Jorge de Sena, é a expressão da mais fina e profunda consciência da grandeza da poesia, em que sempre acreditou Pascoais, e do impasse irresolúvel a que ela fatalmente nos conduz. Todos os grandes poetas acabaram ofuscados por este abismo, por esta luz negra que a poesia traça em volta de si. E por isso, o amor mais fundo da poesia está ligado a esse mesmo ódio que Catulo, no Odi et Amo, procurava já conjurar. Porque, como o poeta contemporâneo Ben Lerner assinala, o poema que escrevo mede-se com o poema ideal que jamais poderei escrever, e daí nasce um irreprimível ódio da poesia. Assim, em Pascoais, a força da poesia se vem desfazer na força mais terrível da natureza e do mundo. Citando: chamo por mim, quem me responde, o mundo. O belo é apenas o começo do terrível que desdenha destruir-nos, ensinou-nos Rilke. Não duvido que Cesarini e os surrealistas tenham podido sentir o cheiro a enxofre desta visão demoníaca de Pascoais. Mas Pessoa, o antimístico do desassossego, sabia disso tão bem ou melhor do que eles. Estou aqui um pouco embaraçado, apesar do acolhimento gentil do poeta de Maranos, porque ele atravessou inteiro e só toda esta enorme experiência. E eu sou apenas um iniciado que não soube chegar ainda à ignorância do verso. Como quem vem interromper uma conversa de pessoas crescidas, estendo o meu livro ao poeta e vejo folhear um pouco, notar aqui além um verso solto e devolver-me depois o livro, com o sorriso simples das pessoas que sabem mais do que aprenderam. Mas porque o vosso juízo me trouxe aqui, é a vós que devo justificar o meu percurso, e não a Pascoais, que se levantou já e voltou para casa, onde vive por fim a vida infinita, eterna e esplendorosa a que nos chama toda a poesia que escreveu. A poesia não é de convívio fácil, nem de partilha espontânea. Se comecei a escrevê-la na infância e a publicá-la no Diário de Lisboa juvenil na minha adolescência, obrigado Alice Vieira, obrigado Mário Castrinho, muitas vezes e há alguns anos lhe voltei a cara, ou porque nada tinha para lhe dar, ou porque ela nada tinha para me pedir. Sempre tive como orientação aquele conselho de Rilke ao jovem poeta Capus. Pergunta a si próprio nas horas mais caladas da sua noite: tenho de escrever? Nunca deixei de me pôr esta questão, tanto mais decisiva quanto mais irrespondível. E escrevi várias e diferentes coisas sobre este assunto, acerca do qual não há, infelizmente, como trocar algumas ideias. Ou disse que respondia à vida com poemas, como concluí na Índia, da qual não trouxe mais do que os poemas das lendas da Índia, ou reconheci simplesmente que quem tem alguma coisa a dizer, esse não escreve poemas. E depois, quando regressei a casa com Ulisses, desconversei e atirei para o ar que a poesia é talvez uma dança ante o silêncio de Deus. É que se em 1991 parti de uma ilha dos mortos, onde nunca poderia pousar um brusco estremecimento do coração desmedido, como irei hoje acreditar que a Ítaca que está à minha espera é, afinal, essa mesma ilha onde de tanto amor se tece a morte? Nem Samarcanda, Trebisonda, cidades que nunca vi, puderam alguma vez afastar-me desta precisa linha de terra, porque, afinal, a que terra podemos chamar nossa, sem que um desafio nos tenha feito medir as forças com ela, até lhe pedir perdão? Por não querer encerrar aqui o ciclo da minha viagem, por recusar o karma do eterno retorno do mesmo, por me lembrar que já num dos meus primeiros poemas das 6 elegias, em 1985, eu dizia não há Ítaca possível, por tudo isso, no meu próximo livro, que sai este mês, como disse, eu afirmo que Ulisses nunca voltou a casa e que Penélope o acompanhou sempre com o pseudónimo Virgiliano de Didas, pelos mais estranhos mares e pelas mais variadas terras que nos foram dadas viver e conhecer. Terminaria assim, lendo-vos o primeiro poema desse meu novo livro,
ao agradecer-vos comovidamente, uma vez mais, o honroso prémio que decidistes atribuir a estes meus poemas reunidos, livro de onde consegui uma vez mais sair, para agora voltar, com a ajuda do matreiro Ulisses e da inquebrantável Didas. Ulisses nunca voltou a casa. Só o cão me reconheceu. Pelo cheiro, talvez. Os outros não. Nem meu filho, que tanto me procurara pelos mares, nem minha mulher, que afastava todos os pretendentes para esperar por mim. Quem andou muito tempo por longes terras, longes mares, deixa de fazer parte da sua pátria, mesmo para aqueles que o amam ou supõem ainda que o amam. A rua, por onde voltava de noite para casa, foi cortada. As varandas de onde via o mar foram fechadas. O lugar que ocupava a mesa da taberna já não é meu. Por isso o amor esbarra no tempo, e o tempo faz de nós o que quer, empurra-nos na deriva das correntes, abandona-nos aos ventos variáveis, torna-nos eco de outros ecos, lugar de outros lugares, cria-nos outros tempos e, no fim, só o cão nos reconhece. Obrigado. E assim, com a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. Geles Gaspar, encerramos esta sessão. Agradecemos a vossa presença. Até breve.